Meu nome é Helder, eu assino como Blackout, tenho 22 anos. Sou nascido e criado no Conjunto Riacho Doce, no bairro Passaré. Comecei a trabalhar com arte não faz tanto tempo, né? Baixei um aplicativo de celular no final de 2019 e meio que sem pretensão, mas acabou que logo se tornou meu trabalho, meu ofício de fato, né? Eu comecei a trabalhar com pinturas e afins agora no meio pro final de 2022, que foi quando eu passei na residência artística do Porto Dragão, e lá que eu tive o primeiro cavalete, a primeira tela, os primeiros pincéis, né, as primeiras tintas, e lá surgiu essa possibilidade de trabalhar com arte visual. Mas no geral, agora eu estou me comprometendo com a pintura, né, tanto ilustração digital como em acrílico. Mas no geral eu trabalho com animação, eu trabalho com vídeo, edição de vídeo, com fotografia, né, então acaba que por trabalhar com arte ser uma parada meio difícil, né, acaba que a gente tem que ser muito bom em muitas coisas, né? E eu, como autodidata, acabo investindo muito em mim nesse sentido. O que a arte significa para mim, para além do meu trabalho, é a possibilidade de me expressar, né? Antes de começar na ilustração, eu participava de saraus, né? A palavra acabava que era o meu ofício, né? A palavra era o meu objeto de estudo, né? Eu sou formando em filosofia pela UES e acabava que a palavra, ela sempre para mim teve um peso, né? Porque ela era o meu objeto de trabalho, né? E aí a partir da ilustração foi que eu consegui ampliar os meus sentidos, né? Porque tem coisas que a palavra não abarca. E aí às vezes apenas o visual ela consegue trazer esse sentimento que eu queria trazer nas minhas pinturas. Ao mesmo tempo, acredito que um dos diferenciais do meu trabalho é o fato de eu tentar ser o mais literal possível, né? Então, tanto nas minhas poesias como em minhas pinturas, eu tento ser literal, né? Eu tento trazer a realidade como de fato sendo um documentário oficial de o que está acontecendo, né? Embora às vezes eu brinque com o surreal ou o imaginário, no geral são coisas que acontecem. E eu estou só fazendo uma espécie de curadoria de situações em que eu vivi, passei, né? E estou narrando. Eu percebi que eu era de fato um artista, né, que a arte ela era o meu ofício, não faz tanto tempo, né? É uma parada muito atual. Mas foi justamente quando eu percebi que as palavras não cabiam, né? Que havia coisas que eu precisava expressar e que eu não via outras pessoas fazendo, né? Outras pessoas se expressando e que houvesse uma compatibilidade com o que eu estava passando. Mas não porque não houvesse. Não é que não há artistas que falam e que narram coisas parecidas com o que eu passo, mas porque é muito limitado o acesso que a gente tem a tais artistas. E aí, imaginando de fato não haver, né, essas pessoas, eu passei a ser essa pessoa para mim mesmo, né? E aí, o meu primeiro trabalho de exposição se chama Tão Trágico é Poético, nasce nesse sentido, né, de narrar a poesia por trás da tragédia, de um modo geral. E aí, saber que outras pessoas estão se reconhecendo, né, nessas tragédias, tem o seu ponto lá, seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? O ponto positivo é que outras pessoas estão conseguindo ter aquilo que eu não tinha antes, né? O ponto negativo é porque se essas pessoas estão se reconhecendo nesses fatos, é porque tem alguma coisa muito errada. Se eu acho que meu trabalho se encaixa em alguma escola artística, é interessante essa pergunta porque, como eu acredito que meu trabalho seja sobre minha subjetividade, acaba que o meu trabalho é sobre tudo que eu passei, né? E eu fui criado, em certa instância, na igreja, né? Então eu trago muitas histórias e passagens do catolicismo. Então acaba que eu digo que atualmente eu trabalho numa linha do sincretismo barroco, né? Que eu trago visões do barroquismo, junto com a questão do Aleijadinho, né? E os renascentistas, mais para uma questão mais de sincretismo, trazendo para as questões do negro periférico do século XXI, né? Então, meu trabalho ele segue essa linha de falar sobre minha vivência enquanto um homem negro, periférico, jovem, passando dos 18, com meta de viver de arte, né? A primeira meta é sair vivo, a segunda é conseguir, enquanto vivo, fazer arte. A composição do meu trabalho ela é muito ampla, né? Como eu trabalho com muitas coisas, acaba que eu expresso minha subjetividade de maneiras diferentes em artes diferentes, né? Mas eu acredito que a simbologia seja fundamental para o meu trabalho. Para além da narrativa de criar a colagem que vai se tornar uma pintura e o ato de tornar ela
uma pintura de fato, para além do que ela é, eu acho que a simbologia por trás dela significa mais. Mas eu acredito que a questão fundamental mesmo seja a questão da minha subjetividade. Eu, enquanto um jovem negro periférico, né, falando sobre as minhas narrativas, eu acredito que outras pessoas elas se identificam com a minha narrativa. E aí, a partir disso, a simbologia ela traz um significado, né? Porque símbolo de fato é isso. Um símbolo, ele é um desenho que você olha e você advém um significado dele. As minhas pinturas são isso. Ela não é simplesmente a pintura ali pronta. Ela tem um significado por trás. E eu acredito que sejam esses símbolos que norteiam, né, o universo do meu trabalho. Sobre o processo artístico do meu trabalho, ele é muito amplo, né? Então, eu costumo dizer que antes de 2019 eu não tinha contato com arte visual, porque de fato eu não tinha, né? A não ser meus amigos de infância que desenhavam e desenhavam muito bem, e eu achava aquilo muito bom, né? Muito proveitoso e tal, mas acabava que eles tiveram que migrar para as outras áreas por questão de sobrevivência, né? Então, daí que vem o meu trabalho, né? De tentar tornar a arte possível de fato, né? Porque enquanto a gente não vê a arte como escapatória, a arte visual, para além da música, né? Como um escapatória de fato de saída, né? Da marginalidade, então a arte ainda não é possível. Então, o trabalho é tentar tornar o meu caminho uma possibilidade para outras pessoas. E aí eu começo, justamente por estar nesse processo, eu acabo que penso muito, né? E meus pensamentos eles acabam se unindo e formando ideias de obras, né? Então eu começo por um processo de seleção de imagens, eu faço uma curadoria de imagens que em algum momento eu posso utilizar. Aí eu já tenho uma poesia pensada sobre o que eu quero narrar, né? E aí eu começo a trazer as imagens para formar a colagem, e a partir da colagem eu faço as marcações, e a partir das marcações eu começo a fazer o desenho e depois a pintura. A colagem é a ideia de que a arte ela pode ser qualquer coisa, né? De que eu posso pegar uma imagem que retrata tristeza e outra imagem que retrata dúvida ou alegria e transformar em algo novo, né? Dar vida, uma nova vida a uma coisa que já foi criada. Eu acredito que as linguagens artísticas, de um modo geral, elas se completam, né? Tanto que quando eu comecei, por não ter influências nas artes visuais da pintura, eu era muito influenciado pela música, né? Então eu costumo dizer que o que eu faço é rap, né? Um rap visual, porque o sangue que eu carrego ele tem um fluxo e eu carrego uma poesia, né? Então o que eu faço é tentar traduzir as palavras em imagens. E aí a fotografia ela tem um papel primordial para além da colagem, né? Porque passa muito sobre o aspecto que o artista queria passar e o que eu estou tentando ressignificar. Eu espero passar com o meu trabalho diferentes mensagens, né? Vai depender de fato para quem está chegando o meu trabalho. De fato, para uma pessoa preta periférica, vai atingir de certa forma, né? Para uma pessoa branca no auge da sua... pessoa branca que está na favela vai entender de uma forma. Pessoas brancas no auge da sua branquitude vão entender de outra forma. Pessoas brancas antirracistas vão entender de outra forma. Então, parte muito dessa subjetividade. Porque a partir do momento que eu boto uma obra para o mundo, quando a pessoa vê, ela não vê apenas o meu trabalho. Ela não vê o que eu passei para fazer aquele trabalho. O que ela vê é o que está ali e a sua subjetividade refletida ali, né? Então, o fato de eu tentar ser o mais literal possível é porque eu gosto de explicar o que eu estou querendo dizer de fato. Mas eu entendo que não vai ser entendido de fato com todos os pensamentos que eu estava tendo naquele momento de criar a obra. Eu compreendo isso. Então, por isso que eu tento colocar simbologias que guiam um pouco, pelo menos para um ponto essencial de que o que você não pode perder, né, dentro da obra. Porque eu acredito que, como na poesia e como na escrita, tudo tem várias formas de ser interpretado, mas não é aberto a todo tipo de interpretação. Há interpretação que são claramente erradas, né? E aí o meu trabalho ele vai chegar em um espaço, vai ser interpretado de X forma. E tudo bem, parte muito de quem está observando, né? Então, quando eu centralizo no debate crianças negras ou pessoas negras apenas vivendo, eu trago essa subjetividade que, às vezes, você viu aquilo em outros espaços. Você viu aquilo na esquina da sua rua, você viu isso passando por um bairro, passando por outro, só que você não tinha tido a sensibilidade de se atentar,
talvez pelo movimento da cidade, porque aqui o fluxo é muito rápido, mas você não tinha tido a atenção de parar e olhar nos olhos dessas pessoas. E agora você está tendo a oportunidade de olhar a arte com uma forma completa, uma forma, não completa, mas uma forma específica de que eu estava narrando, né? E aí, a partir disso, você pode ter uma acessibilidade maior em outros espaços. Quando você for passar numa outra esquina, pode ser que você lembre de o que estava na parede, escrito em uma das minhas pinturas, baixe o vidro, tira o capacete. Você vai lembrar disso e você vai entender o significado disso.